Meu SaaS, minha vida. Essa é a nova série aqui do canal, onde eu vou contar para vocês como eu desenvolvi uma plataforma que ela teve o seu valor de mercado estipulado em 3,5 milhões a 4 milhões de reais. Então, nós estamos no dia 365, que é o dia de venda do produto. Então, a gente vai começar de trás para frente. E depois, nos vídeos subsequentes, eu vou começar a detalhar, né, cada semana, cada mês, enfim, as partes que eu achar que seria interessante para esse pessoal que está nessa onda, nesse hype de construir os micro SaaS e SaaS da vida, que o YouTube está cheio de gente construindo aplicativos e acha que é da noite para o dia que vai ficar milionário. E eu posso falar para vocês que é muito difícil ficar milionário, certo? Então, eu vou mostrar todo esse processo. Foram basicamente 1 ano de construção dessa solução e eu espero que vocês curtam. Se você quer saber mais, né, eu só vou continuar se tiver comentários, enfim, e acharem interessante. Se não, a gente volta para o conteúdo tradicional aqui do canal. Beleza? Então deixa nos comentários aqui se vocês querem saber mais. E para começar, pessoal, eu vou detalhar como foi o escopo dessa solução aqui para vocês. Se vocês entrarem no meu LinkedIn, vocês vão ver aqui embaixo, nas experiências profissionais, vocês vão ver que eu comecei... Na verdade, nem tá a minha primeira empresa aqui, né? Eu comecei... Deixa eu clicar aqui. Deixa eu ver se tá tudo aqui. Não tá. Mas eu comecei a trabalhar numa empresa que ela se chamava SixNet. Era uma empresa voltada para TF dedicado. Era uma software house de TF dedicado. Se você não sabe o que é TF dedicado significa transferência eletrônica de fundos. Basicamente significa que é uma software que está apta a trafegar cartões de crédito e débito via TEF. Perfeito? Era isso. Então, essa empresa, SixNet, tá aqui, System Integration Experts, ela foi adquirida por uma outra empresa, que é a Von Baranow Informática, que era uma empresa de São Paulo. Então, eu trabalhava na filial aqui de Criciúma da minha cidade e foi onde eu construí basicamente toda a minha carreira profissional. Eu entrei em 2003 como estagiário, daí depois eu comecei com carteira assinada em 2004, em agosto de 2004, e fui crescendo, certo? Então, passei de estágio para programador, para engenheiro de desenvolvimento de software, engenheiro de software, tech lead, enfim. Não existia esses termos na época. A gente chamava estágio, programador 1, programador 2, programador 3, enfim, tá? Então é tudo diferente. Eu fiquei nessa empresa basicamente 11 a 12 anos, né? Porque o estágio não está aqui no LinkedIn. Ou seja, eu tinha um know-how muito grande de como funcionava o esquema de TEF, né? O esquema de pagamentos eletrônicos via cartão de crédito e débito. E eu via que tinha uma lacuna aí. Qual que era a lacuna? Em 2013, não existia um aplicativo capaz de vender ou comprar com cartão de crédito e débito. Eu queria montar, a minha ideia era o quê? Eu vou montar um aplicativo onde a pessoa pudesse fazer compras com cartão de crédito e débito via celular, sem precisar ter um TEF, sem precisar instalar nada. Esse era o gap que faltava em 2013. Para quem não sabe, em 2007 foi o lançamento, em 2008... em 2007 surgiram os smartphones, se não me engano, na época, né? E em 2008 foi disponibilizada as lojas para você publicar aplicativos. Então, era tudo muito novo isso daqui, certo? E
o que que impedia e por que que não existia? Porque naquela época existia um monopólio, né, grande da VisaNet, que é a Cielo hoje, né, da Redcard, que é a Use Rede, acho que é só rede hoje. Tinha a Max, que é a American Express, e tinha a Banrisul. Por própria imposição dessas adquirentes de cartão, eles impediam de fazer isso aqui, ó. Tá? Não, tu não vai poder fazer isso daqui. Por que que tu não vai poder fazer isso daqui? Por conta de um tal PCI DSS, que é uma certificação de segurança. O que que o PCI DSS falava? Que tu usar a internet no aplicativo para trafegar um cartão de crédito, fazer uma compra com cartão de crédito ou débito, era muito risco, né? Então existia um risco. O PCI DSS é uma certificação que toda empresa é obrigado a ter se ela quiser trabalhar com meios de pagamento. Basicamente é isso. Se a tua empresa não tem, posso dizer para vocês que não é uma empresa confiável, digamos assim, tá? Então, e a PCI DSS é uma certificação muito cara, que é feita por uma empresa chamada Trustwave, pelo menos na época era Trustwave, uma empresa do Texas que vinha que chegava e enviava um representante e fazia todos os testes na sua solução. Ou seja, tinha dois impeditivos aqui bem grandes. O primeiro era o PCI. E o segundo eram as adquirentes de cartão que não queria que isso acontecesse. Foi então que eu fiz uma proposta, né? Se eu fizer um aplicativo capaz de trafegar uma compra com cartão de crédito ou débito de forma offline, seria possível? Vocês aprovariam isso? Então a resposta foi: se tu conseguir fazer um aplicativo que funcionasse offline, sem internet, você estaria liberado. Ou seja, obviamente, como eu já trabalhava numa empresa, eu tinha todos os contatos e todas as conexões aqui das adquirentes e do PCI, né? Ou seja, eu vou dar um jeito de fazer um aplicativo que vai funcionar offline e que vai conseguir trafegar via cartão de crédito e débito. Então a minha topologia era o seguinte, ó. A minha topologia era isso aqui, ó. Eu tinha o meu client, que era um app, que foi desenvolvido na linguagem Java. Então era um app desenvolvido em Java, no Eclipse. Então na IDE Eclipse, não existia o Android Studio, tá? Este app fazia aqui uma espécie de requisição para o meu servidor. E o meu servidor, deixa eu copiar aqui, não tá aqui, servidor, devolvia essa requisição de transacional. Então, aqui tinha um comprovante da operação, vamos chamar assim. Perfeito? Então, essa aqui era a topologia. Bom, tu vai pensar assim, bom, isso aqui é tranquilo de fazer, né? Uma requisição, um comprovante e depois uma confirmação dizendo que chegou o comprovante, né? Porque são 3 pernas aqui, mas vou desenhar bem básico aqui para vocês. Mas como fazer isso de forma offline? Obviamente que depois do server que eu desenvolvi também em Java, então aqui eu tinha um servidor, né, feito em Java, por trás dele tinha toda a parte do TEF. Então eu usei a solução da empresa onde eu trabalhava. Então aqui tinha o server TEF. O server TEF, por sua vez, enviava para um gateway de pagamento, para um roteador, que é um X25 na época, que eu também desenvolvi em Linux, uma solução. E
esse roteador ele pegava e disparava para as adquirentes, né? Então aqui, ele vinha aqui e ele disparava para VisaNet, ele disparava para Redcard e ele disparava para American Express, por exemplo, tá? Então, essa aqui era a topologia. Eu aproveitei o quê? Eu aproveitei que eu trabalhava numa software TEF, né, numa software house, para desenvolver o aplicativo. Então, eu usava essa estrutura já pronta, que teoricamente foi desenvolvida por mim também, porque eu fazia parte da equipe, né? Essa parte de roteador, existia um que a gente chamava de VBI Router, que ele recebia as requisições do TEF e direcionava para as redes adquirentes, né? Então, obviamente, aqui a gente sempre fala, né? Vai e volta, são 3 pernas, então recebe aqui e depois tem uma outra requisição confirmando essa transação, né? Então, é a perna de ida, a perna de volta e a outra perna. Então, são 3 pernas aqui para uma transação funcionar, certo? Então, a topologia era mais ou menos assim. O grande detalhe em questão para fazer isso funcionar foi conseguir desenvolver essa solução de forma offline, que vocês devem estar se perguntando como, se você chegou até aqui, né? E eu posso dizer para vocês que foi uma solução implementada em 2002. Surgiu a tecnologia utilizada em 2002, que foi, coloquem no chat aí se vocês souberem. Não, na verdade eu já vou dar a solução aqui. Eu utilizei uma tecnologia criada em 2002, que seria o SMS, com o SIM card, né, que surgiu em 2002. Então, o que acontece, pessoal? Olha só a solução, que legal que era. O meu client app feito em Java, em Eclipse, ele fazia uma requisição para o meu servidor com 160 caracteres, tipo Twitter, de forma criptografada. O servidor, ele descriptografava esta transação e a partir dele, ele tinha acesso à internet, daí ele poderia usar o TEF para fazer todo o pagamento. Então, o meu servidor nada mais era do que um gateway de SMS. Então, eu tinha vários modems aqui, um modem da TIM, um modem da Vivo, um outro chip, enfim, tudo embutido nele. E a solução que eu desenvolvi foi usando Java com o protocolo AT-Command. Então, AT-Command. Ou seja, os modems, o meu servidor se comunicava com cada modem via AT-Command, procurava se chegou uma requisição de um aplicativo, desmontava essa solução e enviava para o server TEF. O server TEF fazia toda a parte de roteamento e, se foi aprovado, devolvia também com 160 caracteres e a gente descriptografava. E isso aqui funcionava muito bem, mas tinha alguns probleminhas, né? Que daí eu vou contar nos outros dias, né? Por exemplo, o modem parava de funcionar, o PCI começou a empombar, dizendo que ainda não era, mesmo assim, não era seguro. Então, o que a gente teve que fazer? A gente teve que pegar e colocar aqui algumas requisições que o PCI fazia para a gente, ou seja, dentro do meu aplicativo eu não posso ter o número do cartão junto com a validade, junto com o CVV2, que é o código de segurança. Então a gente teve que implementar. Quando eu falo a gente, começou comigo sozinho e depois eu fui contratando, terceirizando, falando com uns camaradas meus, dando um percentual da empresa para eles para me ajudar a fazer todo esse processo, né? Então não podia ter essas 3 informações. Então o que eu pensei? Bom, eu vou colocar o número do cartão aqui, só o BIN dele, que é os 5 primeiros e os 6 primeiros números, aqui no meu client app, e a validade e o código de segurança vão ficar dentro do meu servidor. Então, quando eu receber essas informações, eu vou juntar elas com o número do cartão completo e vou mandar para o TEF.
Então eu fazia esse joguinho aqui, ó. A topologia era essa, tá? Aí depois a gente botou redundância, né? Tinha um outro servidor, tinha um load balance, daí a gente começou a evoluir a parada. Mas esse aqui foi o detalhe do meu SaaS. Como ele funcionava totalmente offline, pessoal, eu publiquei ele numa sexta-feira e fui pra praia e a galera começou a utilizar, assim. Porque era o boom das redes, era muito fácil. Você publicava um aplicativo, todo mundo queria testar e queria usar. E daí começaram a usar, enfim, e foi muito legal. Mas claro que tem outras coisas por trás que eu vou falar em outro vídeo, para não ficar tão grande este, tá? Mas é isso. Teve hack, eu fui hackeado, teve todo o processo, enfim, várias histórias que eu vou contar aqui para vocês e eu vou detalhar tecnicamente, tá? Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta e compartilha. Se você quer ver o dia zero dessa construção e as histórias, enfim, coloca nos comentários que eu vou contar tudo. Vou falar sobre investidor anjo, quem me deu a verba para programar isso aqui. Foram 1 ano desenvolvendo para depois ganhar com isso, tá? Então, valeu. Eu acho que é isso. Fui.